E aí galera, beleza? Dando continuidade à aula passada, vamos fazer uma melhoria nesse Future Builder. Como vocês podem ver, toda vez que eu precisar criar um layout com base em alguma computação assíncrona, seja ela consultar uma API ou algum recurso dentro do sistema operacional, vou ter que refazer todas essas checagens. Vou ter que checar se tem erro, checar se tem data, retornar um load. Galera, se seu código estiver cheio de if, else, switch case espalhadas, é um grande indício de que ele está mal estruturado. Não que você não possa utilizar esses controles de fluxo, na verdade é impossível programar sem eles, mas existem formas de deixar eles seguros a baixo nível para serem utilizados de forma abstraída por uma classe cliente. No caso, a classe cliente seria essa aqui. Então, vamos criar uma factor, um padrão de projeto chamado factor. Então, é uma classe que é responsável por criar uma outra classe. No caso, vai ser um widget, que não deixa de ser uma classe, mas ele vai ser responsável de criar um widget de future. Vamos aqui em widget, new, dart file, async, layout, constructor. Vamos stateful, async, layout, constructor. Vamos importar. Pronto. O que esse async layout constructor vai retornar? Ele vai retornar um future builder. Qual é o tipo que ele vai retornar? O tipo a gente vai passar em tempo de execução, utilizando Genex. Então, pode chamar aqui, ele vai ser passado pela classe privada. Então, aqui, layout constructor, aqui. Então, ele vai retornar T. Ele ficou amarelinho, a gente pode vir aqui, add requirements, que ele já adiciona o que está faltando. A gente precisa passar para ele um filter. De onde vai vir esse filter? A gente vai passar via parâmetro. Então, aqui, vamos criar o parâmetro. Final filter, do tipo T. Vai ser passado no runtime. Filter. Adicionar via construtor. Então, a gente vai chamar widget.filter. Nada mais é do que foi passado via construtor. A gente tem a capacidade de utilizar initial data. Esse initial data, ele é caso eu queira iniciar o filter já com algum dado dentro dele. Então, vamos supor que é uma listagem de pessoas, então eu já inicio ele sem que a computação assíncrona tenha sido feita, eu já inicio ele com algumas pessoas dentro. Então, a gente vai enviar via construtor também. The initial, esse mesmo nome, initial data. Adicionar. Mesma forma, tipo T. Esse T vai ser passado no runtime. No caso, vai ser lista de alguma coisa. Então, a gente pode utilizar widget.initialData. Pronto. Agora vamos implementar essa função aqui. O que essa função vai fazer? Ela vai fazer basicamente a mesma coisa que ela está fazendo aqui. Primeiro, ela vai checar se tem data. If snapshot. Ponto. As data. Tem data. Ele vai retornar um widget. Por enquanto eu vou retornar nulo, só para exemplificar. Então, eu vou checar if snapshot ponto connection state. Esse connection state ele me traz o estado da computação assíncrona, ou seja, se a computação assíncrona está sendo feita, se ela já foi finalizada ou não. Então, eu verifico se ela é igual a connection state ponto await. Então, quer dizer que a computação está sendo computada. Então, eu vou retornar um widget de load.
Então, um widget de data, um widget de load. Aqui embaixo eu vou verificar snapshot.asError. Se ele tem erro, se tiver erro, eu vou retornar um widget de erro. Se não, quer dizer que não tem dado, ele terminou a computação e não tem erro. Então eu vou retornar um widget de tela vazia. Por exemplo, quando a gente entra no Gmail e não tem nenhum e-mail, ele traz um layoutzinho dizendo você não possui e-mail na sua caixa. E se tiver data, ele mostra os e-mails, né? Então a possibilidade aqui são de 1, 2, 3, 4 layouts com base num footer. Lembrando que isso aqui é muito importante, porque você vai sempre dar um feedback para o usuário. Ninguém merece esses aplicativos de hoje em dia que você abre o aplicativo e ele fica num load infinito. Você sabe que deu um erro internamente, mas tá aí o usuário leigo não sabe que deu um erro, então ele vai ficar lá esperando um load infinito, vai ficar com raiva e vai dar uma estrela no seu aplicativo lá na loja. Então, agora a gente precisa passar um layout para cada situação. Esse layout a gente vai passar via função. Por que passar ele via função? Porque via callback, na verdade, é callback, uma função que vai ser executada em cada evento desse aqui. A vantagem é, se você passar o widget direto, sempre que você passa um widget via construtor, ele constrói o widget. Então ele tem um processo, gasta um pouco de processamento e se conter algum erro no widget, ele não constrói. Então é melhor via função. Então, ó, o cachorro está mandando um salve aqui no vídeo também. Então vamos lá. Final widget function ter data, porque quando ele executar isso aqui, ele já vai ter a data, ele já vai ter a resposta que veio, as data widget. Adiciona aqui. Pode adicionar DD. Pronto. Então, se tiver data, eu vou chamar widget.asDataWidget e vou executar a função mandando snapshot.data. Ou seja, se tiver data, eu vou executar essa função aqui. Lá na minha classe cliente vai ter a forma que ele vai fazer com a data e vai retornar um widget. Então lá ele vai receber data e vai retornar um widget. Então eu executo aqui, então eu tenho certeza que eu vou retornar um widget. Isso aqui é chamado de callback também. Então a mesma coisa eu vou copiar para data, para quando tiver vazio, para quando tiver erro e para quando tiver load. Só que aqui, para quando tiver vazio, eu não vou enviar nada. Então é uma função vazia que não recebe parâmetro. Então as data empty widget. Aqui vai ser um erro, então um erro a gente vai mandar um object, porque erro, não sabemos qual é o erro, então vai ser as error widget. Aqui vai ser loading widget. Adicionar no construtor. Lembrando que se você colocar uma vírgula aqui no finalzinho e dar um Ctrl Alt L, ele vai indentar para baixo. Ó. Então, todos estão aqui. Então, para nos ajudar a implementar, a gente pode colocar essa anotação chamada... Esse initial data não é obrigatório, então a gente pode mandar aqui, porque ele pode não enviar. Mas aqui a gente pode colocar a anotação @required. Então, ele vai avisar a nossa classe que a gente vai implementando essa aqui, que esse parâmetro é obrigatório. Ele até autocompleta. Pronto. Então, aqui ele verificou se tem data, chamou. Aqui ele verifica se está em estado de carregamento, então ele chama widget. Loading widget, executa a função. Loading widget, acho que esqueci de tirar. Isso, não envia. Não envia nada. Então, ele só sinaliza que está carregando. As erro, então ele vai chamar widget. As
error widget e envio o erro que deu. Ponto error de dentro de snapshot. Então, se ele passou por tudo isso aqui, então quer dizer que eu vou carregar o último caso, que seria o asDataEmpty. Então, widget.asDataEmpty. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero carregar um template de data vazia. Basta eu enviar um nulo dentro da computação assíncrona. Então, eu tenho a lógica lá, envio o nulo. Então, se vir nulo, ele não vai passar por nenhuma dessas situações e vai retornar o widget. Então, aqui a gente tem uma factor, uma classe nossa, que no caso é um stateful, que ele é especialista em construir um future builder. Então, na hora de implementar, a gente não precisa mais nada dessas checagens. Por exemplo, eu vou retornar return async layout constructor, async layout constructor, pronto. Ficou amarelinho por causa do require, então eu adiciono os métodos. Então eu posso clicar aqui, ele vai me dar a opção de adicionar. Só um minuto. Bom. Tá aqui, pediu para adicionar. Então vamos adicionando. Ctrl espaço, passamos o footer, passamos esse aqui, passamos esse aqui, passamos esse aqui. Inicial data a gente não vai usar, porque a gente não vai passar na data inicial. Então qual é o filtro? O filtro é esse aqui. Você já pode passar aqui direto. Então a computação assíncrona é essa. Essa vai ser a computação assíncrona. Passada para cá. asDataWidget. asDataWidget vai ser o widget que ele vai carregar caso tenha arquivo. Então o widget que ele vai carregar, lembra que é uma função. Então eu posso fazer uma função que tem data e eu preciso retornar um widget. Esse widget já está criado aqui. É esse cara aqui. Eu apenas retorno ele. Aqui onde está snapshot data, eu posso só pegar a data. Ele já sabe o tipo e faz. Aqui é a mesma coisa. Só data. Lembrando que eu posso passar isso aqui, né? Lembrando não, devo passar isso aqui. Então eu estou dizendo o tipo que é para ele. E ele já automaticamente já passa para todo mundo. Agora, as erro widget. Então a mesma coisa. O widget que eu vou chamar caso tenha erro. Então eu recebo o erro. Aqui eu posso fazer uma lógica. Se o erro for do tipo tal, eu executo um layout tal. Se o erro for do tipo X, eu executo um layout Y. Mas no nosso caso a gente está usando apenas um exemplo. Então vamos fazer simples. As load. Então enquanto estiver carregando, eu vou chamar esse cara aqui. Pronto. Aí caso seja vazio, esse caso aqui, no nosso caso não vai acontecer, porque ou ele vai dar um erro na stack, ou ele vai ter data, então ou ele vai ter a listagem, ou vai dar erro. Então ele não vai chegar aqui, mas é bom ter ele implementar, porque nunca se sabe. Mas vamos colocar um container vazio, porque eu não vou utilizar esse caso. Podemos apagar isso aqui. Pronto. Isso. Ele ficou com um erro aqui, mas esse é um problema. Basta apagar o código e colocar aquele ajuste. Na verdade é aqui, Sync Layout Constructor. A gente apagar e colocar, ele volta ao normal. Pronto. Vocês viram como ficou bem mais elegante? Então a gente tem uma Sync Layout Constructor, passa o tipo, passa a computação e tem um caso para cada problema. Então eu já passo direto aqui, as data, passo as erro, passo o load, passo as data, não interessa o que está fazendo por trás. Então isso aqui é o que a gente chama de encapsulamento. Então, é encapsulamento e abstração, né? Porque está abstrato. Ele é abstrato. Então, eu não sei o que ele está fazendo por trás. Então, não me interessa. Então, só me interessa saber que se tiver data, eu vou exibir isso aqui. Se tiver erro, eu vou exibir isso aqui. Se tiver carregando, eu vou exibir isso aqui. E se tiver limpo, eu vou exibir isso aqui. Então, toda vez que eu for criar um construtor, eu não vou ter que fazer isso aqui novamente. Porque está abstrato. Isso aqui é abstrato. Então vamos executar para ver se funcionou. Como vocês podem ver, está aqui. Vamos procurar por crawler. Loading.
e o template. Vocês viram que deu certo? Agora, só para testar, se eu vir nessa computação assíncrona e botar mais um S aqui, isso quer dizer que está errado, não existe esse endpoint, então teoricamente ele teria que dar um erro. Então, aqui, vamos pesquisar crawler. Deu erro, viu? Então ele propagou um erro dentro da stack e ela soube se comportar da forma correta aqui dentro. Não ficou no load infinito, ele fez tudo bonitinho. Então aqui dentro desse erro eu poderia checar se o erro for do tipo HTTP exception, traga um erro diferente. Se o erro for qualquer um outro tipo de erro, eu carrego um layout diferente. Então eu tenho um aplicativo que dá um ótimo feedback para o usuário. E para complementar, eu recomendo fortemente que estudem sobre os 4 pilares da orientação a objeto, que é polimorfismo, herança, encapsulamento e abstração, que é muito importante saber disso, e com isso os padrões de projeto. No caso, esse aqui é um padrão de projeto, chamado Factor. Ele cria uma fábrica de construção de alguma coisa. No caso aqui, é uma fábrica de construção de Future Builder. Valeu, galera, é isso, até mais.